Nunca fui amada pelo meu próprio marido, e a dor dessa rejeição silenciosa me consumiu por anos, até o dia em que decidi me vingar, aceitando o carinho do vizinho. Aquela escolha mudou minha vida de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Antes de continuar, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Sua presença ajuda histórias como a minha a chegarem a mais pessoas que talvez precisem ouvir que não estão sozinhos. Meu nome é Roseli e tenho 61 anos. Hoje falo dessa história com distância emocional, mas na época foi um turbilhão de sentimentos que me arrastou para abismo e depois me forçou a reconstruir do zero. Fui criada para acreditar que casamento era ponto final da felicidade de uma mulher. Ninguém me ensinou o que vinha depois, quando o amor não existe, quando a solidão se instala na cama ao lado. Conheci José ainda menina, aos 19 anos, numa festa da igreja da minha cidade no Meru, interior de Minas. Ele era o rapaz mais admirado da comunidade, bem vestido, educado, filho do dono do armazém mais próspero da região. Tinha aquele tipo de olhar que fazia as meninas corarem. Eu trabalhava na padaria da minha tia, e lembro do dia em que ele entrou, comprou 2 pães de queijo e me perguntou o nome. Só isso, o nome. Senti o coração disparar como se o mundo todo tivesse parado por alguns segundos. José começou a aparecer na padaria todos os dias depois daqui. Às vezes comprava só um café, às vezes uma dúzia de pães, qualquer desculpa para conversar comigo. Me elogiava sempre, em tom contido, quase frio, o que o tornava ainda mais intrigante. Quando me pediu em namoro, minha família ficou em êxtase. Minha mãe dizia que eu tinha dado sorte grande por ser escolhida por um homem como ele, trabalhador, de boa família, o tipo que dá futuro. Nos casamos 1 ano e meio depois numa cerimônia simples, mas bonita. Eu usava vestido rendado feito pela minha tia. E lembro de me sentir a mulher mais sortuda do mundo quando entrelacei meu braço no dele. José era gentil, mas distante. Mesmo naquele dia, seu sorriso parecia ensaiado. Atribuía a timidez à seriedade natural dele. Acreditava que o amor viria com o tempo, só que ele nunca veio. Morávamos numa casa bela, herança do pai dele, com quintal cheio de roseiras e uma varanda que parecia cenário de novela antiga. Eu era dona de casa, cuidava de tudo com dedicação. Refeições no horário, roupas bem passadas, casa impecável. Fazia o que minha mãe e sogra me ensinaram, acreditando que o amor de um marido se conquistava com esforço e paciência. Mas José era homem de poucas palavras e gestos controlados. Ele me tratava com respeito, mas nunca com carinho. No início do casamento, tentei buscar aproximação. Esperava ele na sala vestindo minhas melhores roupas de domingo, preparava jantares à luz de velas nas datas especiais. Às vezes ele aceitava o esforço, mas conversa morria depois de poucos minutos. Outras vezes chegava tarde do trabalho, cansado, e dizia apenas: "Não precisava disso, Roseli. A vida não é novela." E eu me encolhia por dentro, envergonhada por tentar fazer da rotina algo mais leve. Nosso quarto refletia essa distância. José fazia tudo com precisão, mas sem entrega. Era como se o amor fosse tarefa a cumprir, formalidade conjugal. Eu fechava os olhos, fingindo emoção que não sentia, enquanto ele apenas fazia o que acreditava ser dever de marido. Depois, virava-se para o lado, pegava no sono e me deixava olhando para o teto, sentindo um vazio frio se alargar dentro de mim. Comecei a odiar a palavra respeito, porque percebi que às vezes ela vinha no lugar errado, usada para esconder indiferença. Quando completamos 10 anos de casamento, já tínhamos caído num silêncio conformado. Não brigávamos, mas também não ríamos. Não havia amor, nem ódio,
apenas rotina. Eu cuidava da casa, ele cuidava do trabalho. Nossos únicos diálogos reais eram sobre contas a pagar e compromissos de família. Nenhum dos dois falava de sentimento. Com o tempo, aprendi a engolir lágrimas antes que caísse. Elas não mudariam nada. Foi nesse período que minha sogra adoeceu e José contratou um pedreiro para ampliar a casa, construindo um pequeno anexo onde ela pudesse morar conosco. O homem que apareceu para o serviço se chamava Fábio. Era alguns anos mais novo que José, viúvo recente. Moreno, sorriso fácil, jeito simples. A primeira vez que o vi, ele estava debruçado sobre o muro, explicando para José como faria o alicerce. A voz dele era serena, o tipo de voz que escutamos com prazer sem perceber. Durante as semanas da obra, a rotina da casa ficou mais movimentada. Fábio chegava cedo, cumprimentava-me com naturalidade, sempre com um bom dia, dona Roseli. Quando José estava presente, mal trocávamos palavras. Mas, quando ele saía para armazém, Fábio se mostrava conversador. Falava da esposa que tinha morrido 2 anos antes, dos filhos crescidos que moravam em outra cidade, do gosto por música sertaneja antiga. Eu ouvia, às vezes sorrindo, outras apenas animando conversa por educação. Mas me pegava pensando em Fábio, mesmo depois que ele ia embora. Não era paixão, pelo menos não de início. Era curiosidade e uma sensação morna de ser notada outra vez. Fábio reparava em detalhes que José nunca reparava. Comentava da cor das flores que eu cultivava, elogiava o cheiro do bolo que saía a forno, dizia que eu tinha voz bonita quando falava baixo. Essas pequenas observações, tão simples, começaram a preencher o silêncio pesado que havia na casa. Quando a obra terminou, confesso que senti uma tristeza leve, como quem se despede de um amigo com quem passava as tardes conversando. Ele veio entregar as chaves da nova ala e agradeceu o café que eu sempre servia nas pausas. Disse sorrindo: "Se precisar de qualquer coisa, dona Roseli, é só chamar. Moro logo ali, na casa amarela do final da rua." E eu anotei mentalmente aquela informação como se fosse algo valioso. Minha sogra mudou-se para o anexo e ficou doente de cama logo depois. Eu cuidava dela com atenção genuína, embora fosse mulher difícil e áspera. José passava ainda mais tempo fora de casa, agora com desculpa de precisar cuidar da loja e evitar o peso da doença da mãe. Comecei a ficar sozinha a maior parte do dia, e minhas conversas mais humanas eram com a enfermeira que vinha 2 vezes por semana. O resto do tempo era silêncio e barulho do relógio na sala. Num fim de tarde nublado, após cuidar da sogra, percebi que estava sem gás de cozinha. José não deixava dinheiro por perto e os cartões ficavam com ele. Então precisei pedir socorro a alguém. Sem pensar muito, calcei chinelos e caminhei até a casa amarela do fim da rua. Fábio estava varrendo o quintal e sorriu largo quando me viu se aproximar. "Dona Roseli, que surpresa boa! O que lhe traz aqui?" Expliquei situação e ele prontamente se ofereceu para me ajudar. Pegou o carro, comprou o botijão por conta própria e trouxe até minha casa. "Depois a senhora paga, sem pressa", disse, enquanto instalava o cilindro com eficiência e cheiro de metal. Agradeci, tímida, mas ele sorriu de maneira que me fez ruborizar. "Sabe, Roseli, desculpe se falo demais, mas não vejo olhar de alegria em você. Tá sempre triste." Fiquei sem ar com franqueza dele. Não respondeu esperando respostar. Disse aquilo com humanidade, não como crítica. Suspirei, sentindo garganta apertar. "A vida é o que é, Fábio. A gente acostuma." Ele balançou a cabeça devagar. "Não devia ser assim. Ninguém devia se acostumar com infelicidade." Essas palavras ficaram ecoando em mim como martelo batendo em vidro, porque era exatamente o que eu tinha feito, me acostumado à infelicidade.
Passei tantos anos acreditando que casamento era destino, que mulher só precisava suportar. E no processo esqueci de viver. Naquela noite, deitada ao lado do corpo indiferente de José, senti raiva pela primeira vez em muito tempo. Raiva dele por nunca me amar, raiva de mim por aceitar. A partir daquele dia, comecei a notar Fábio em tudo. Quando passava varrendo calçada no mesmo horário que eu regava flores, trocávamos olhares que duravam um pouco mais que o necessário. Quando vinha buscar ferramentas emprestadas, percebia o cuidado dele em falar comigo gentilmente, como se temesse parecer desrespeitoso. Essa delicadeza era o que mais me confundia. José sempre dizia que sentimentos eram fraqueza, e Fábio me ensinava o oposto, sem precisar de palavras. O estopim foi um sábado qualquer, meses depois. A sogra havia falecido e José estava numa viagem de negócio. Passei o dia inteiramente sozinha, cuidando das plantas e ouvindo rádio para preencher espaço do silêncio. Quando o sol começou a cair, uma tempestade se armou de repente. Ventos fortes batiam janelas e uma árvore pequena do quintal ameaçava cair. Corri para amarrá-la com corda, mas o vento arrancou parte da cerca e a bolsa de folhas me atingiu. Fiquei caída no chão molhado, assustada, sem saber o que fazer, e foi Fábio quem apareceu correndo, provavelmente ao ouvir barulho. Grudou em mim com guarda-chuva, me ajudou a levantar, me trouxe para debaixo da varanda toda ensopada. "Você tá bem?" perguntou aflito. Eu tremia. Ele pegou toalha limpa de cesto de roupas e colocou sobre meus ombros sem pedir permissão. Então nossos olhos se encontraram, tão próximos que senti respiração dele contra meu rosto. A energia daquele instante era quase palpável, mistura de medo, gratidão e desejo contido. Fábio se afastou de leve, como se lutasse contra impulso, e disse apenas: "Você merece alguém que se preocupe quando você se machuca, Roseli." E foi embora, antes que eu conseguisse responder. Naquela noite, chorei de um jeito diferente. Não era tristeza, era frustração, algo acumulado por décadas. José estava longe, em alguma cama de hotel, enquanto outro homem, simples e sensível, tinha sido o único a me amparar de verdade. Percebi que algo dentro de mim estava prestes a mudar. Pela primeira vez, comecei a pensar que talvez fosse capaz de reagir à indiferença, não apenas esperar migalhas de atenção, mas tomar de volta controle sobre minha própria vida, nem que fosse pelas vias erradas. E no fundo, entre culpa e raiva, algo maior crescia. Raiva de ter sido decorativa, de ter minha doçura desperdiçada, raiva de nunca ter sido amada. Eu não planejava vingança racional, mas sabia que, da próxima vez que Fábio cruzasse meu caminho, algo inevitável aconteceria. E quando ele apareceu novamente, uma semana depois, com um sorriso gentil e pergunta simples sobre como eu estava, percebi que essa história ia se desenrolar de um jeito muito mais intenso do que eu podia imaginar. Naquela manhã, o sol parecia preguiçoso, filtrando-se pelas frestas da cortina como se não quisesse começar o dia. Eu estava na cozinha mexendo o café sem vontade quando ouvi alguém bater no portão. Era Fábio, encostado à grade com seu sorriso tranquilo, aquele jeito simples que me desconcertava cada vez mais. "Bom dia, Dona Roseli. Trouxe umas mudas novas de orquídea, achei que ia gostar." Meu coração disparou como se as flores que ele carregava fossem convite silencioso. Saí até a varanda e senti cheiro das orquídeas misturado ao perfume leve de terra e sabonete que vinha dele. Estavam lindas, não precisava trazer. Ele deu de ombros. "Quando vi, pensei em você. A maneira como falou me deixou sem ar por um segundo. Pensei em você." Quantas vezes, em 20 anos de casamento, José tinha dito algo minimamente parecido? Nenhuma.
Convidei Fábio para entrar e ele aceitou. Abriu as flores sobre a mesa e explicou como cuidar delas, o tom de voz baixo e paciente. Eu observava os gestos, firmes, mas gentis, e sentia uma paz estranha, uma presença leve que substituía peso constante que sentia convivendo com José. Ele perguntou se eu estava melhor desde a tempestade. Respondi que sim, que estava tudo ótimo, mas logo mudei de assunto. Não queria parecer carente ou criar expectativa. Porém, ao mesmo tempo, era difícil esconder quanto gostava da atenção dele. A conversa foi natural, feita de silêncios confortáveis e risadas pequenas. Quando percebeu que estava quase na hora do almoço, Fábio se levantou. Precisa de ajuda com alguma coisa? Perguntou. Pode me deixar trocar a fechadura da varanda? Vi que está meio solta desde a chuva. Não queria abusar, mas aceitei. Enquanto ele trocava a peça, fui à cozinha e preparei cortesia. Arroz, frango ensopado e suco caseiro. Quando servi, ele hesitou. Ah, dona Roseli, assim fico mal acostumado. Sorri. Um prato não muda nada. Almoçamos juntos naquela mesa, onde José raramente se sentava. Conversamos sobre tudo. Infância dele na roça, minha saudade dos pais, receitas, antigas, o tempo que não volta. A presença de Fábio preenchia espaços vazios que eu nem sabia existirem. Quando ele foi embora, o silêncio que ficou me pareceu ainda maior. Nos dias seguintes, percebi que esperava inconscientemente sua visita. Olhava pela janela quando ouvia um barulho na rua, qualquer passo mais próximo, qualquer voz. E, um dia, o acaso me deu o que esperava. José viajará para São Paulo uma semana fora resolvendo negócios. A casa parecia mais vazia do que nunca. E, naquela mesma tarde, vi Fábio aparando o jardim da Casa Amarela. Ele me cumprimentou com aceno. Respondi sorrindo. E, antes que percebesse, estava na calçada. Tá bonito o jardim, comentei. Ele olhou para mim direto nos olhos. A senhora que devia ver o seu é mais bonito ainda. Era só uma frase, mas a forma como disse, calma e sincera, atravessou minhas defesas. Conversamos por minutos, talvez horas, o tempo fugindo sem que eu percebesse. Quando voltei para casa, fiquei pensando na vida que teria tido se tivesse conhecido alguém como Fábio antes. Homem que olhava nos meus olhos quando falava, que ouvia, que lembrava do tipo de flor que eu gostava. Naquela noite, tentei ler, mas pensamentos voltavam sempre nele. Lembrava do sorriso, do cheiro de terra misturado a perfume simples. Quando deitei, percebi que a cama parecia ainda mais fria quando pensava em José. 2 dias depois ele bateu no portão com caixa de ferramentas. Vim ver porta do anexo. Pareceu empenada. Eu sabia que era desculpa. O anexo estava perfeito. Ainda assim, deixei-o entrar. Observei-o enquanto fazia reparo, imaginando em que momento minha casa e minha consciência se transformaram em território de segredos. Quando terminou, sentei ao lado dele na varanda e ofereci café. Fábio aceitou e ficamos ali, observando o céu alaranjado do fim de tarde. Ele falou devagar. Você é mulher boa, Roseli. Daquelas que fazem qualquer lar ser de verdade. Só quem não enxerga valor nisso é tolo. Senti algo subir pelo peito, esquentando o rosto. Tentei disfarçar. Fábio, não fala assim. As pessoas podem ouvir, a rua é movimentada. Ele suspirou. Me desculpe. Só, às vezes é difícil fingir que não percebo o quanto você sofre sozinha. Minhas mãos começaram a tremer levemente. Eu não sabia o que dizer. 30 segundos de silêncio pesados. E então ele passou a mão pelos cabelos, como quem tentava apagar o que tinha dito. Eu devia ter me levantado, encerrado conversa, mas algo em mim insistia em ficar ali, como se cada palavra dele fosse remédio que esperava há anos. Foi quando percebi que por baixo da raiva antiga que sentia de José, havia uma sede maior.
a de ser amada. À noite, o eco da voz de Fábio ainda pulsava dentro de mim. Peguei um espelho pequeno e fiquei olhando o próprio rosto, rugas suaves na pele, olhar cansado de tanta espera. Pensei em quanto tempo desperdicei acreditando que José um dia mudaria, que acordaria percebendo amor que nunca teve por mim. No dia seguinte, me levantei decidida a colocar um fim em tudo aquilo, em minha solidão e naquela atração perigosa pelo vizinho. Lavei roupa o dia todo, fui ao mercado, ocupei minha mente. Mas o destino, que costuma zombar das nossas decisões, preparou outra surpresa. Ao voltar do mercado, encontrei Fábio parado na calçada em frente à minha casa. "Tava te esperando", ele disse, o olhar sério, quase culpado. Achei que precisava conversar. Convidei-o para entrar, mesmo sem saber por quê. Sentei-me na sala e ele ficou em pé por alguns segundos antes de falar. Tem coisa que a gente tenta calar, mas não dá. Desde que comecei a trabalhar aqui, não tiro você da cabeça. Sei que é errado, que tem seu marido e toda essa vida, mas não consigo fingir. Senti que ia desabar. Minhas mãos gelaram, mas, curiosamente, não de medo, de emoção. Ninguém jamais tinha me dito aquilo. Não consegui responder de imediato. "Por favor, Fábio", murmurei, a voz quase trêmula. "Não fala assim. Eu nem sei o que sinto." Ele se aproximou um pouco, apenas alguns passos, e disse algo que nunca esqueci. "Então eu sei por você. Você sente falta de ser amada." Foi como se alguém tivesse aberto gaveta trancada dentro do meu peito. Todos os anos de silêncio, de falta, de tocar mãos frias e ouvir frases vazias. Tudo explodiu de uma vez só. Fábio se aproximou e, antes que eu pudesse reagir, segurou minha mão. O toque foi gentil, e mesmo assim senti calafrio percorrendo coluna. Olhei para ele. A distância entre nós cabia num suspiro, e, pela primeira vez, não pensei em José, nem em certo ou errado, apenas no fato de me sentir viva. Mas Fábio recuou. "Eu não quero ser erro na sua vida, Roseli. Não quero que fique comigo por raiva dele. Quero que escolha, mesmo que escolha não me ver mais." E foi embora, deixando atrás de si mistura de confusão e desejo. As horas seguintes foram como estar à beira de precipício. Eu andava pela casa sem rumo, chorava e limpava lágrimas. Logo em seguida, dentro de mim, duelo entre o que era correto e o que era humano. José voltaria amanhã, e tudo voltaria ao mesmo silêncio de sempre. Passei noite em claro, ouvindo vento nas frestas da janela e imaginando o que seria da minha vida se tivesse coragem de recomeçar. Queria sentir de novo que ainda existia algo de mim que não estivesse gasto pela indiferença. Queria ser para alguém o que jamais fui para José. Na manhã seguinte, tossia levemente quando ouvi voz dele chamando no portão. "Roseli, tá tudo bem? Vim ver se a senhora precisava de ajuda com as compras de ontem." Abri sem nem pensar. A luz da manhã fazia brilhar suor na pele dele, e por segundos fiquei muda. Fábio olhou para mim como quem procura resposta antes de falar. Veio vindo, mas parou ao me observar. "Tá chorando?" Balancei cabeça, tentando disfarçar. Ele não acreditou. "O que foi? Ele te fez alguma coisa?" perguntou, preocupado. "Não", murmurei. "Ele simplesmente não faz nada." A frase saiu natural, e os olhos de Fábio se encheram de compaixão. Em gesto raro, ele ergueu minha mão e apertou contra o peito dele. Firme, como quem diz, "Eu tô aqui." Ouvi som da minha própria respiração ficando pesada. Estávamos tão próximos que percebi cheiro do sabonete simples dele outra vez. E ali, naquela cozinha ensolarada, com café ainda quente na mesa e orquídeas floridas ao lado, o mundo pareceu parar. "É errado", sussurrei. "Eu sei." Ele assentiu devagar. "É, mas gosto não entende de certo errado.
Quando dei por mim, estávamos nos beijando. Beijo terno, lento, sem pressa. Os dedos dele passaram pelo meu rosto com delicadeza que faltara a José durante 2 décadas. Não houve precipitação. Paramos antes que fosse longe demais e ele partiu de novo, deixando promessa silenciosa no ar. Tinha gosto de flor e arrependimento. Aquela manhã foi divisor de águas. Nada concretamente havia acontecido além de um beijo. Mas dentro de mim tudo tinha mudado. Eu não era mais mulher, invisível que aceitava migalhas. Agora carregava segredo perigoso, mas também sensação nova de ter poder sobre minha própria vida. José voltou naquela tarde, cansado, indiferente, preocupado apenas com papéis de armazém. Eu o abracei por instinto e senti frieza habitual. Durante jantar, ele reclamou do sal na comida, do barulho do rádio, da vida que levava, e percebi, com clareza cristalina, que meu amor por ele não existia mais, se é que algum dia existiu. Enquanto ele falava, olhava pela janela e via jardim que Fábio ajudara a cuidar. As flores, fortes e coloridas, pareciam zombar do vazio da minha casa. E foi ali, com o som distante de grilos e pratos batendo, que decidi. Se José nunca me amaria, então eu deixaria de ser o retrato da infelicidade silenciosa. Eu me vingaria. Não com gritos, nem trapaças, mas aceitando sem vergonha o carinho que ele sempre me negou. Acho que, naquele jantar, nascia a nova versão de mim e, ao mesmo tempo, o começo de algo que ainda custaria caro. Depois daquele jantar silencioso, algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Era como se o ar da casa tivesse ficado mais pesado, como se o chão sob meus pés não fosse mais o mesmo. José continuava o mesmo homem apático e indiferente, mas eu não era mais a mulher resignada que ele deixou criar raízes na infelicidade. E Fábio agora vivia em meus pensamentos como um eco persistente. Durante a semana, evitei sair para a rua. Tinha medo de cruzar com ele, medo de que meus olhos me traíssem diante dos vizinhos. Mas, à noite, antes de dormir, olhava pela janela do quarto e via a luz da casa amarela acesa até tarde. Imaginava-o ali, talvez também pensando em mim. Era um pensamento perigoso, mas reconfortante. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que alguém realmente podia me desejar. José notou algo diferente, não porque se importasse, mas porque era homem desconfiado. Certa noite, perguntou de repente: "Tem saído muito para a rua ultimamente?" "Roseli", respondi que não, que mal tinha tempo de respirar com a rotina da casa. Ele apenas grunhiu, como quem muda de assunto sem encerrar. Ainda assim, vi o olhar dele demorar sobre mim um pouco mais do que o usual. Não de carinho, mas de vigilância. Aquela suspeita, ao invés de me paralisar, acendeu dentro de mim algo que eu mesma não sabia que existia. A vontade de ter segredo, de desafiar o controle invisível que José exercia. Era desejo misturado a ressentimento, aquele mesmo ressentimento acumulado ao longo de 20 anos de indiferença. Os dias seguintes se tornaram um jogo de aparência. A casa seguia funcionando como sempre, os jantares eram servidos na mesma hora, o café continuava forte como ele gostava, mas dentro de mim tudo parecia prestes a desabar. José falava sobre contas, política e quem tinha morrido no bairro, mas não percebia que a esposa ao lado já não ouvia nada. Até que, numa tarde quente de quinta-feira, enquanto pendurava roupas no varal, ouvi voz familiar atrás de mim. "Tá ventando demais hoje. Cuidado para não se molhar, dona Roseli." Era Fábio. Senti o corpo congelar, mas fingi naturalidade. Ele estava do outro lado da cerca, com camisa suada e olhar firme. Não sabia o que responder, então apenas assenti. Ele se aproximou um pouco mais, as mãos segurando madeira da cerca, e disse com voz baixa: "Tenho pensado muito em você."
Tentei disfarçar emoção, olhando para o jardim. Não devia. Isso é errado. Talvez, mas a vida inteira a gente faz o que é certo e continua infeliz. Eu tô cansado. As palavras dele me atingiram em cheio. Fiquei calada. Ele sorriu de leve, com tristeza no olhar, e acrescentou: Não quero te forçar nem te causar vergonha. Só precisava que soubesse. Naquela noite, deitei inquieta. Cada frase dele voltava em minha cabeça. Era errado, sim. Mas quantas coisas certas eu tinha feito que só me deixaram vazia. O amor que nunca veio, a rotina que me sufocava, os anos que perdi tentando agradar homem que nunca me viu. Me peguei chorando baixinho e, pela primeira vez, as lágrimas não eram por José, mas por mim. O dia seguinte amanheceu nublado. José saiu cedo, dizendo que precisaria ir até o depósito resolver questões do armazém. Volto só amanhã de manhã, avisou com naturalidade. E foi assim, quase sem cerimônia, que o destino abriu espaço para o que eu vinha reprimindo. Passei o dia ansiosa, andando de um lado para o outro sem propósito. Ao cair da tarde, o silêncio na casa era insuportável. Escutava tic-tac do relógio como se fosse martelo batendo dentro da minha cabeça. Foi quando ouvi batidas leves no portão. Meu coração disparou. Caminhei devagar até a janela e vi Fábio, segurando sombrinha fechada, expressão hesitante. Quando nossos olhos se encontraram, ele baixou a sombrinha e perguntou só com o olhar se podia entrar. Eu hesitei por segundos longos antes de abrir o portão. José viajou. Falei sem rodeios. Ele assentiu, sem dizer nada. Entrou devagar, respeitoso. Sentamos na sala, lado a lado, mas com espaço entre nós. Por alguns minutos ficamos em silêncio, como se o próprio ar temesse se mover. Posso perguntar uma coisa? Ele disse enfim. Por que ainda tenta salvar esse casamento? Não soube responder. Talvez por costume, talvez por medo de recomeçar. Ele continuou. Conheci muita gente que vive junto só por obrigação, e isso destrói aos poucos. A sinceridade dele me desarmou. Olhei para mãos que carregavam marcas de tantos anos de lavagem, de trabalho doméstico, mãos que ninguém mais tocava. Ele as pegou entre as dele. Gesto simples, mas cheio de significado. Você ainda pode viver de verdade, sabia? Disse, apertando minhas mãos suavemente. Não precisa passar o resto da vida esperando amor que nunca vai chegar. Senti lágrimas subirem, mas não lutei contra. Quando mergulhei o olhar nos olhos dele, vi ali algo que nunca vi nos de José: ternura. Ele se inclinou, devagar, sem forçar. O beijo aconteceu como se o tempo inteiro estivesse planejado, e quando nossos lábios se tocaram, todos os anos de carência e silêncio se transformaram em calor. Nenhum arrependimento, nenhum esforço de conter. Só entrega. Foi diferente de tudo. Fábio me tocou como quem entende ausência. Nada de pressa ou domínio, só cuidado. Quando enfim percebi o que tinha acontecido, não senti vergonha, apenas calma. Depois, ficamos deitados, ouvindo o som do vento batendo nas janelas. Ele acariciava meu cabelo e dizia palavras que eu nunca imaginei ouvir. Você é bonita, Roseli. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Aquilo, simples como era, me rasgou por dentro. Me dei conta de quanto tempo tinha passado sem ouvir elogio genuíno. E entendi que não era só sobre paixão, era sobre ser reconhecida como mulher. Mas a realidade voltou como um golpe quando ouvi carro parando bem longe na rua. Pulei da cama, o pânico me dominando. Fábio agarrou minhas mãos, tentando me acalmar. É só barulho de outro carro, disse baixinho. Mesmo assim, o medo já estava ali. E com ele, culpa. Ele se vestiu e foi embora pouco depois com despedida rápida, prometendo que me ligaria. Fiquei olhando o portão se fechar, coração acelerado, alma dividida entre alívio e vazio. À noite,
Sonhei com José voltando e descobrindo tudo. O sonho parecia real demais. Ele gritando, quebrando pratos, me chamando de nomes que nunca ouvi dele. Acordei suando frio, dominada por remorso súbito. O amanhecer trouxe silêncio pesado. Preparei café, mas mal consegui engolir. Quando ouvi chave girando na fechadura, senti corpo inteiro enrijecer. José entrou, exalando cheiro de poeira de estrada, e falou casualmente: "Amanhã precisamos ir à missa. Mãe tá pedindo." Olhei para ele e percebi que nada, absolutamente nada, nele havia mudado. Talvez por isso, ao invés de culpa, senti mais raiva. Os dias seguintes foram estranhos. Eu fazia tudo mecanicamente. José quase não falava, e quando falava, era sobre trabalho. Dentro de mim, porém, pulsava lembrança constante de Fábio. Às vezes evitava o espelho, porque sabia que veria no rosto alguma mudança que denunciava segredo. Uma tarde, estava saindo na calçada quando dei de cara com ele. Carregava ferramentas, roupa suja de tinta, mas ainda assim tinha jeito calmo e sorriso discreto. "Roseli", disse. Só meu nome, mas dito como confissão, entrou em minha alma. Sorri de volta, sem coragem de responder. "Ninguém pode saber", murmurei, olhando em volta. "Nem de longe podemos ser vistos conversando assim." "Eu sei", ele respondeu. "Mas olha para mim, mesmo que seja só um segundo. Não me esquece." E foi embora como se o vento o levasse. Aquele breve encontro reacendeu dentro de mim uma chama indomável. A culpa que tinha sentido se transformava, devagar, em espécie de vingança. Comecei a perceber os olhares dos vizinhos, o modo como José tentava manter imagem pública de marido exemplar, e um desejo me tomou: derrubar aquela farsa. Não era amor por Fábio que me impulsionava, percebi com o tempo. Era a necessidade de provar a mim mesma que ainda tinha poder, que eu podia provocar, escolher, ser dona de meus atos. Anos de silêncio tinham virado raiva contida, e agora essa raiva ganhava forma perigosa. José começou a estranhar minhas ausências. Um dia perguntou direto: "Tá acontecendo alguma coisa?" A voz firme, quase severa. Engoli seco e menti. "Só cansei, José. Cansei de viver igual todo dia." A resposta o desarmou. Vi incerteza passar por seu rosto. Ele não estava acostumado comigo falando assim. Tentei conter vontade de sorrir. Pela primeira vez percebi poder daquela sensação. Ver o homem que sempre me ignorou agora se perguntando o que me motivava. Naquela noite, depois que ele dormiu, olhei para o corpo dele estirado ao meu lado como peso morto. Pensei em quantas vezes desejei aquele amor e não encontrei nada além de ausência. Então entendi que vingança não era apenas física, mas silenciosa. A pior vingança é fazer o outro perceber tarde demais o quanto te perdeu. Quando dormi, sonhei com Fábio novamente, mas desta vez sem culpa. Era sonho de paz, de conversas ao entardecer, de mãos dadas sob o sol fraco. Acordei tomada por certeza. Minha história com José estava acabando, mas vida ainda podia começar. Nos dias seguintes, procurei Fábio. Precisava vê-lo, nem que fosse por um instante, para entender se aquilo, tudo, era só fuga, ou se havia chance de algo real. Bati à sua porta uma tarde, coração disparado. Quando abriu porta, ele me fitou espantado, como se não soubesse se devia se alegrar ou se proteger. "Não devia ter vindo", ele disse baixinho. "Não aguento mais fingir", respondi. "Nem com ele, nem comigo." Olhamos um ao outro por segundos que pareceram eternos. Do lado de fora, o som distante de crianças brincando e cheiro de chuva se aproximando. Ele deu um passo à frente. "Então não, fingi mais", murmurou. "Mas tem certeza?" assenti. E naquele instante, soube que linha invisível entre culpa e liberdade finalmente seria cruzada. O que viria depois, se castigo ou redenção,
já não importava. O importante era que, pela primeira vez em décadas, era eu quem decidia. O primeiro passo fora de casa naquele fim de tarde pareceu mais pesado que qualquer outro em toda a minha vida. Eu sabia o que estava prestes a fazer. Sabia que, uma vez atravessando aquele portão, não teria mais volta. Mas, ao mesmo tempo, cada segundo dentro daquela casa com José me lembrava que já não havia vida ali. Era corpo sem alma, rotina sem afeto, e eu já não aguentava mais aquele silêncio cheio de ausência. Fábio me esperava na varanda, nervoso. O vento balançava a cortina leve da janela e o cheiro de café recém-passado se misturava ao perfume discreto de sabão e madeira encerado. Ele vestia camisa clara, com as mangas dobradas, o rosto tenso, olhos buscando os meus como se tentassem ler o que eu ainda não dizia. "Tem certeza, Roseli?" Ele perguntou suavemente, as palavras quase se perdendo no ar da tarde. Assenti, sentindo a voz presa na garganta. "Não é impulso. Só não quero mais ser refém de uma vida onde o amor nunca existiu." Ele respirou fundo, deu um passo para frente e me abraçou. Aquele gesto simples e sincero dissolveu de vez todas as culpas que ainda me restavam. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti invisível. O resto da noite se desenrolou em silêncio, com pausas cheias de emoção. Não houve pressa, nem promessas, apenas dois corpos cansados que, de formas diferentes, buscavam consolo. Enquanto me deitava nos braços de Fábio, entendi que não era vingança o que me movia, mas necessidade quase desesperada de ser vista, tocada, amada. E ele me amou com paciência, como quem reconhece feridas e as trata com cuidado, não paixão cega. Quando madrugada chegou, fiquei acordada observando-o dormir. A lua entrava pela janela morna, prateando o rosto sereno de Fábio. Em seu peito, escutava batidas calmas e ritmadas, lembrando-me de como é possível existir paz mesmo depois da tempestade. Pela primeira vez em 20 anos, dormi tranquila. Mas a paz não dura muito quando é nascida de algo errado. O domingo amanheceu frio e nublado, e cada som da rua parecia mais alto, mais ameaçador. Fábio saiu cedo para resolver coisas do trabalho, prometendo que voltaria à tarde. Fiquei sozinha na casa dele, andando em círculos, tentando encontrar coragem para enfrentar o peso do que tinha acontecido. Foi então que ouvi porta do portão bater, seguida de passos firmes. Meu coração gelou, mas não era Fábio. Era José. Ele estava parado à porta com um olhar que me fez perder fôlego. Carregava a expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva e descrença. "Então, era isso?" ele disse, voz baixa, controlada demais. "Era isso que estava acontecendo aqui do lado?" Congelei. Tentei responder, mas as palavras não saíam. Ele deu um passo à frente, olhos fixos em mim. "Você e o vizinho." Sempre achei que ele era prestativo demais. Devia ter percebido antes. O sangue sumiu do meu rosto. "José, deixa eu explicar, por favor." "Explicar o quê, Roseli?" Ele cortou com ironia amarga. "Que esqueceu que é casada? Que resolveu compensar anos de tédio virando fofoca de bairro?" Aquela frase foi pior do que grito. Era cruel. E percebi que ele não estava de fato ferido, mas preocupado com o orgulho. Não era ciúme de amor, era vergonha da imagem. "Você nunca me amou", gritei sem conseguir conter. "Nunca. Passei a vida tentando arrancar de você um gesto que mostrasse que eu importava. Tudo que você queria era uma dona de casa quieta e submissa. E o que você virou então?" Retrucou, o rosto corado de fúria. "Uma traidora, uma mulher de vizinho." Fechei os olhos, respirando fundo. Virei, porque me cansei de ser planta decorativa na sua vida. Silêncio tenso pairou entre nós. Lá fora, ouvi asas de um pássaro batendo, o som distante de latido. José me olhou por mais alguns segundos, o ar pesado de frieza, e disse por fim: "Você me envergonhou.
Não sei o que vou fazer com isso, mas um dia vai se arrepender. Virou as costas e foi embora. Fiquei parada, sentindo pernas bambas. Quando por fim consegui me mover, fechei a porta devagar e desabei no chão, soluçando. Aquela, percebi, era a consequência inevitável. A vingança tinha custado o pouco de dignidade que ainda restava no nosso lar. Quando Fábio retornou no meio da tarde, me encontrou encolhida no sofá, rosto inchado de tanto chorar. Ele sabe, murmurei. Fábio ficou pálido. Meu Deus, o silêncio dele foi diferente. Não de medo, mas de peso. Eu assumo se precisar. Não quero te deixar sozinha nisso. Não é sobre assumir, Fábio. É sobre o que vem depois. Eu passei 20 anos sendo invisível e agora sou a mulher que destruiu o próprio casamento. Ele se ajoelhou à minha frente. Você destruiu uma mentira, Roseli. Só isso. Casamento que não tem amor já tá morto. Você merece mais. As palavras dele eram certas. Mas eu só conseguia sentir cansaço. A vizinhança já devia saber de tudo. E, de fato, no dia seguinte, os olhares começaram. Mulheres cochichavam ao me ver passando na rua, homens desviavam o olhar. Virar assunto da cidade pequena é sentença cruel. José se mudou para a casa de um amigo, mas não pediu divórcio imediatamente. Acho que, no fundo, queria me punir com silêncio e vergonha. Passava na rua de vez em quando, sempre de cabeça erguida, cumprimentando todos com aquele ar de quem quer mostrar controle. Nunca mais olhou para mim. Meses se arrastaram assim e eu virei sombra. Fábio, mesmo querendo ficar, começou a se afastar. As pessoas falam, e isso tá te destruindo, disse numa tarde, olhar cansado. Não importa mais o que dizem, respondi, mas minha voz soava vazia. Aos poucos percebi que meu ato de vingança tinha se transformado em prisão. Fábio também se tornou alvo dos cochichos e começou a recusar saídas públicas comigo. Não quero que te machuquem mais, dizia ele, mas sabia que era ele quem queria escapar do peso da culpa. Em pouco tempo, ele anunciou que precisava ir embora. Tenho proposta de trabalho em outra cidade, Roseli. Acho que é melhor para nós dois. Não tentei detê-lo. Apenas o abracei em silêncio. Nosso relacionamento, tão intenso e inesperado, terminava como começou, sem alarde, mas cheio de verdades dolorosas. Depois que ele partiu, a solidão voltou, mas de outro jeito. Já não era o vazio passivo da casa com José. Era solidão consciente, acompanha de consequência e reflexão. Nos meses que seguiram, enfrentei olhares, culpas e julgamentos. Descobri força que não sabia ter. Parei de pedir perdão por buscar algo que me fizesse sentir viva. Sim, traí. Mas fui traída pela indiferença primeiro. 1 ano depois, José finalmente enviou documentos do divórcio. Não deixou bilhete, não pediu conversa, apenas assinatura. Assinei com as mãos firmes, sem chorar. Aquilo era libertação e sentença ao mesmo tempo. Vendi casa grande que me lembrava cativeiro emocional e me mudei para a cidade próxima. Aluguei pequeno apartamento com varanda que dava para jardim comunitário. Fiz amizade com vizinhas, quase todas mais velhas, mulheres que também carregavam histórias parecidas. Descobri que eu não era monstro. Era apenas humana. Comecei a costurar para fora, passatempo que virou sustento. Cuidava de mim, colocava flores novas no parapeito, lia romances antigos. Pela primeira vez, era dona do próprio tempo. Um dia, meses depois, enquanto fazia compras na feira, encontrei José por acaso. Ele estava diferente. Mais magro, cabelo grisalho, feições cansadas. O olhar cruzou o meu, e por um instante tudo voltou. Os anos perdidos, as noites vazias, o amor que nunca existiu. Roseli, ele disse, voz contida. Você parece bem. Estou. Desviou o olhar para os tomates que pesava nas mãos. Nunca pedi desculpas, não que isso mude algo, mas sei que te fiz mal. Aquilo, vindo dele, foi inesperado.
Sim, fez, respondi calmamente. Mas eu também. A gente se machucou em silêncio por tempo demais. Ele assentiu, sem sorriso, e foi embora. Enquanto o via sumir entre as barracas, percebi que não sentia raiva, só compaixão. José nunca soube amar, e eu nunca soube perceber quando amor não existe. À noite, naquela varanda florida, escrevi carta para mim mesma, não para José nem para Fábio. Era carta de perdão. Perdoei a mulher que suportou demais. Perdoei a amante que buscou carinho no lugar errado. Perdoei a humana que falhou tentando sobreviver dentro da solidão. Fábio nunca mais voltou. Soube, anos depois, que casou novamente e teve filha. Sinto alegria por ele. Não éramos destino um do outro. Éramos apenas encontro necessário para quebrar silêncio que me matava. José continua na mesma cidade, agora aposentado. Ninguém mais comenta o escândalo antigo. O tempo faz o que promessas nunca conseguem fazer: apaga. Hoje, com cabelos prateados e rugas que contam melhor do que palavras, entendo que a vingança que achei ter cometido não foi contra José, e sim contra a parte de mim que vivia cativa da expectativa. Ao aceitar carinho de outro homem, quebrei corrente invisível que chamavam de dever. Paguei caro por isso, mas o preço da liberdade nunca é pequeno. Aprendi que amor sem reciprocidade é forma lenta de morrer e que buscar afeto, ainda que errado, é tentativa triste de manter coração batendo. Mas o verdadeiro recomeço não está nos braços de ninguém. Está em se olhar no espelho e reconhecer valor próprio. Naquela época, perdi reputação, perdi casamento, perdi amores que poderiam ter sido, mas ganhei a mim mesma. E, olhando de onde estou agora, percebo que foi troca justa. Essa foi minha história. Não é exemplo, nem confissão perfeita. É só verdade, nua, de uma mulher que deixou de se contentar com vida pela metade. Porque, no fim, a pior traição não foi a que cometi, foi a que vivi por tanto tempo, acreditando que ser amada era luxo reservado às outras. Faz quase 20 anos, desde que toda aquela história aconteceu, e hoje, aos 61, sento nesta varanda, cercada pelas flores que plantei, as mesmas orquídeas que Fábio me deu um dia. Elas florescem sem pedir permissão ao tempo, e talvez por isso gosto tanto delas. São lembrança viva de que beleza pode renascer mesmo depois da destruição. Durante muito tempo, eu vivi com medo de ser julgada. Não falava sobre o passado, evitava respostas diretas quando perguntavam se fui casada. É o tipo de ferida que a gente carrega com vergonha, como se amor mal resolvido fosse culpa exclusiva de quem sentiu demais. Mas aprendi que esconder é o mesmo que carregar peso dobrado. Foi numa tarde qualquer, conversando com uma vizinha viúva que contei pela primeira vez. E quando terminei, ela apenas segurou minha mão e disse: "Todas nós já amamos errado, Roseli, mas o importante é o que fazemos depois." Essas palavras ficaram. Foi quando percebi que precisava transformar lembranças em lição, não em castigo. Depois que me mudei da antiga cidade, levei anos para conseguir dormir sem pensar em José. Não porque sentia falta dele, mas porque me acostumei com o som de sua indiferença, com o silêncio dele enchendo todos os cômodos. O silêncio também vicia, sabia? A gente se acomoda, se molda à falta de amor, como quem se molda à dor de dente que nunca trata. Nos primeiros meses sozinha, era estranho decidir tudo por mim. A hora de acordar, o que cozinhar, como gastar o dinheiro das costuras. A casa pequena que aluguei parecia ecoar minhas dúvidas, mas aos poucos foi ganhando vida. Coloquei cortinas coloridas, um tapete grosso na sala, enchi os cantos de livros que comprava em feiras de usado. Me dei o direito de ter preferências, algo que antes nunca me permiti. No início,
custei a entender o que era liberdade depois de tantos anos sendo sombra de alguém. Descobri que a felicidade que buscava nos outros não existia, porque sempre estive tentando preencher buraco feito de falta de mim mesma. Passei anos esperando que alguém me validasse, e quando ninguém o fez, me culpei. Mas o problema não era eu amar demais, era amar onde não havia espaço. Com o tempo, a costura virou mais que sustento. Virou arte. Fiz roupas, cortinas, colchas. Cada ponto que dava era como linha costurando também as partes do meu coração. Às vezes me pegava sorrindo sem razão, ouvindo rádio enquanto bordava flores nos tecidos. Era alegria simples, mas verdadeira. Num desses dias, liguei o rádio e tocava uma música antiga que eu e José ouvíamos no carro quando ainda fingíamos ser felizes. Um bolero lento, cheio de melodrama. Pensei que iria doer, mas não doeu. A lembrança dele se tornara leve, como objeto esquecido no fundo da gaveta. Era sinal de que o amor, quando morre, não precisa virar ódio, pode simplesmente se apagar. Fábio, por outro lado, nunca saiu completamente da minha memória. Não como amor perdido, mas como lembrança de conto inacabado. Às vezes imagino se ele também pensa em mim quando vê orquídeas, ou quando escuta a chuva batendo nas telhas de uma casa parecida com a dele. Não cheguei a reencontrá-lo, e talvez seja melhor assim. Algumas histórias não precisam de continuação para serem completas. O tempo passa diferente quando finalmente aprendemos a nos bastar. Aos 50, me permiti viajar pela primeira vez sozinha. Peguei ônibus interesseiro que passava pelas serras mineiras e me sentei perto da janela, vendo o verde correr. Sentia medo e empolgação ao mesmo tempo, como adolescente saindo de casa pela primeira vez. Foi nessa viagem que percebi que idade não apaga a vontade de recomeçar. Em uma das paradas, um senhor sentou ao meu lado. Devia ter uns 65 anos. Sorriso simpático, olhos tranquilos. Começamos a conversar. Chamava-se Arnaldo, viúvo há 2 anos, ex-professor de literatura. Falou da saudade dos livros e de como a vida fica silenciosa quando vai embora quem lia com a gente. A conversa durou o resto do caminho e terminou com um convite. Vamos tomar café quando voltarmos para a cidade? Eu aceitei. Foi estranho no começo pensar em conhecer outro homem. Achei que jamais teria coragem. Mas Arnaldo era delicado de um jeito simples. Não queria saber do meu passado, só me tratava com paciência e humor, como quem entende que pessoas vêm com cicatrizes. Não era paixão fulminante, e talvez por isso tenha dado certo. 2 anos depois fomos morar juntos. Dessa vez não procurei amor romântico de cinema. Queria companhia, respeito, conversa, alguém que sentasse comigo na varanda para ver o entardecer sem precisar preencher o silêncio. Arnaldo me ofereceu isso. E eu aprendi a aceitar amor tranquilo depois de viver tempestades que pareciam não acabar. Mas mesmo com nova vida, às vezes penso em tudo que precisei atravessar para chegar aqui. Penso nas mulheres que ainda vivem no mesmo tipo de prisão emocional que vivi. Casamentos onde o afeto é ausência, onde respeito serve de cortina para a frieza, onde se envelhece junto sem jamais se tocar por dentro. A falta de amor doméstico é uma solidão que corrói sem deixar marcas visíveis. Conto minha história hoje porque talvez alguém, ouvindo, perceba sinais que eu ignorei. O desinteresse disfarçado de cansaço, as conversas que morrem antes de começar, o carinho que some e vira costume. O problema não começa com bigodes de outro homem invadindo nossos pensamentos. Começa quando o coração da gente desiste de bater mais forte, mas continua no automático só para cumprir calendário. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo e sempre penso antes de responder. Me arrependo de não ter terminado o casamento antes.
de não ter tido coragem de ir embora sem precisar usar outro homem como fuga. Me arrependo de não ter entendido ainda jovem que amor que se pede não é amor, é esmola. Mas daquilo que vivi com Fábio, não. Da forma como ele me olhou naquele dia em que tudo parecia cinza, da ternura com que segurou minhas mãos e me lembrou que eu ainda existia, disso eu não me arrependo. Às vezes uma pessoa entra na nossa vida por um tempo curto, mas muda tudo que vem depois. Ele me fez lembrar que eu era mulher, não móvel de casa, no moço fundo. O que vivi com ele não foi vingança, embora tivesse nascido assim. Foi o início de despertar. Vingança teria sido devolver a José a mesma indiferença que ele me deu, mas o que eu fiz foi me libertar da anestesia de tantos anos. E a liberdade, mesmo que venha na forma errada, é força que não se perde mais. Hoje, José vive só, segundo o que me contaram. Talvez tenha finalmente entendido que sucesso e estabilidade não valem nada quando se dorme sozinho com a consciência vazia. Não desejo mal a ele. Desejo apenas que tenha aprendido o valor das coisas simples. Uma conversa, um toque, um gesto de atenção. Arnaldo, meu companheiro de paz, me ensina isso todos os dias. Quando me traz café sem eu pedir, ou quando ajeita a manta nos meus ombros enquanto vemos televisão, entendo o que é ser amada de verdade. Ninguém precisa pedir. E quando olho para ele, percebo que não preciso mais de comprovação do mundo. Não preciso que ninguém acredite que mereci ser perdoada. Eu me perdoei. É curioso como o tempo molda a dor. Aquilo que parecia incontornável vira lembrança distante, como cicatriz que já não incomoda. A ferida que um dia foi vergonha se transforma em lição que quero passar adiante. Por isso, se você está ouvindo esta história agora, talvez se reconhecendo um pouco em mim, quero deixar um conselho que aprendi de forma dura. Não aceite metade de amor, meia atenção, meio carinho, meio casamento. Metade não sustenta ninguém. E se por acaso estiver presa a alguém que não te vê, não espere cair em tentação para se libertar. Tenha coragem de ir embora antes, porque amor que precisa de escape já acabou faz tempo. E se, por outro lado, você é quem deixou alguém se perder porque achava que presença era suficiente, olhe para quem está ao seu lado hoje. Note pequenos gestos. Amor não morre de um golpe, morre de descuido. A vida sempre cobra seus preços, mas também oferece segundas chances. A minha veio tarde, mas veio. Hoje tenho casa, pequena, felizmente longe dos muros altos onde vivi calada. As orquídeas florescem em cores vibrantes todo setembro e cada flor nova me lembra que sempre é tempo de recomeçar. Eu, Rosalie, fui mulher invisível por metade da vida. Fui esposa esquecida, amante julgada e, depois, fui mulher livre. Aprendi que não é o erro que define a gente, e sim o que fazemos com ele. Por muito tempo, pensei que meu castigo fosse ter estragado o casamento, mas hoje sei a verdade. Meu castigo era continuar vivendo nele. A culpa passou, e no lugar dela ficou serenidade. Se pudesse voltar no tempo e falar com a mulher que fui, diria só uma coisa: Roseli, o amor verdadeiro começa quando você para de implorar por ele. Hoje, amo com calma, vivo com leveza e guardo silêncio diferente. Não aquele que vem de ausência, mas o que nasce da paz. Esta foi minha história. Se ela tocou você de alguma maneira, compartilhe. Não porque quero audiência, mas porque talvez outra mulher agora esteja cozinhando sozinha, sentindo o olhar vazio de um marido distraído, acreditando que não há saída. Sempre existe. Às vezes é preciso cair para aprender a andar de novo. E como minhas orquídeas, que florescem mesmo depois das tempestades, aprendi que a dor pode até me dobrar, mas nunca mais me quebra,
porque o amor que descobri por mim mesma é o tipo que nenhuma ausência mais consegue roubar.